com velocidade, Não tinha mas... exercício de velocidade? Como é que você leu com velocidade? Ah, eu tentei, professor. Era Eu sempre fiz exercício para treinar, né, a sua potência de retenção, Ah, tá. Porque tá? eu separei aqui que o senhor pediu, eu separei 3 livros aqui, que o senhor falou para separar, né? Que o senhor me Ah, pediu. então você não está treinando ainda, nós ainda estamos elegendo o livro. É, eu dei uma lida, assim, sabe, na Boa. apostila. E quais são os livros aí que você escolheu? Você ficou mexendo aleatoriamente. Tem muito É, vídeo, você viu exatamente. que nós estamos colocando muito vídeo na internet, né? Vi. Então, essa primeira ferramenta é a única que começa logo no início da mentoria e caminha com a gente até os 5 meses ou mais. Tem alunos que têm 100 aulas aqui adquiridas, né? Então, vão passar o ano todo comigo fazendo aulas. Uau, Então, coisa boa. tem gente levando muito a sério. Então, esse exercício ele é o mais importante de todos. Por quê? Porque muita gente lê, muita gente assiste filme, documentário, muita gente, né, participa de aulas, seminários, cursos, congressos, né? Mas esse exercício que nós vamos passar hoje é quando você aprende a usar aquilo que você estudou. Ah, Então, você fez entendi. um teste, por exemplo, onde eu marquei 1 minuto, você leu, e depois eu fiz perguntas sobre o texto, não foi? Foi. Então, por exemplo, né, quanto você memorizou? Ah, foi baixo, professor. Foi 22,5, né? Então, 22,5 é como numa prova que vale 10, você tirasse 2,5. Se você fosse Uau. pequenininha, né, sua mãe ia cortar videogame, mesadinha, passeio de fim de semana, ligação para coleguinha, ia ou não ia? Ia, com certeza, professor. Assim, minha filha de 10, você tira 2 na prova, 2,2, É, ela ia pois é. ficar com um cabelão dessa altura, não era? Arrepiada com o negócio. Então, qual que é o primeiro trabalho da leitura dinâmica? Por incrível que pareça, não é pegar, ligar metrônomo e colocar exercícios para você né, dar automação na percepção, ampliar o campo, visão periférica, leitura em bloco, não é nada disso. Primeira coisa é a gente sair desses 22%, né, e chegar a 50%, 70%. E como é que a gente faz isso? Né? Se quiser anotar, coloca aí, ó, treinamento da retenção. Ah, eu vou anotar, sim. Como é Pode que nós vamos falar. treinar? Então, essa é a primeira ferramenta que a gente vai usar, tá? Então, você disse que já fez algumas coisinhas, né? Porque agora a gente está disponibilizando os vídeos dos alunos também que estão fazendo, né? Mas a Sim. primeira é eleger um livro. Então, muita Tá. gente peca, né, na hora de escolher o livro. Por quê? Porque aí o livro, às vezes, é um assunto que ela não está interessada, ela pegou porque achou lá Ah, na estante, ou então teve um dia que ela quis comprar, comprou, nunca leu, falou, não, vou pegar para levar aí. E não é assim, tem que ser um livro que você esteja, você olhe para ele, tem a química, né? E ele olhe para você. Né? Tem uma brincadeira que faz aí nesses grupos de leitura, que diz que não é você que escolhe o livro, é o livro que te escolhe, né? ah, é? Coisa de Interessante. gente que inventa coisa. Então, não tem como, o livro não pensa, né? Mas, assim, os livros que você selecionou, quais são? Olha, esse eu queria ler porque eu lembrei do meu pai, sempre falava dele. Esse Eu Sou o Maior, do Muhammad Ali, que Aí mostra aí para nós. ele perdeu o título dele, foi um grande boxeador, ele teve aqui no Brasil, nas Olimpíadas, ele perdeu um dos títulos porque ele se recusou a ir para a guerra do Vietnã, né? E aí eu queria ler, né? Porque meu pai falava que ele ficava muito bravo, porque ele falava, puxa, tiraram meus títulos porque eu não quis servir o Vietnã, né? O Cassius Clay. Aí eu queria ler
sobre ele há muito tempo que ele está aqui, sabe, professor? Aquela coisa, um Muito dia eu vou bacana. ler. Então, aí parece que é uma biografia. Tá. É Quais uma são os outros biografia. livros? O segundo? Aí um eu não achei aqui, porque eu fiz uma limpeza esses dias e eu acabei colocando em outro lugar. O outro eu queria reler, eu li na adolescência, da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, que eu Ok. fui na exposição dela. E o outro eu não achei, mas aí tem um outro também que eu queria ler, né? Então, vamos entender aí, ó. Esses dois livros que você trouxe, né? Três, né? Deixa eu ver o terceiro. Isso. Esse daqui é do Jim Stein, Cidadão de Papel. Cidadão de Papel. Pronto. Desses É, três, o que mais se adequa é o terceiro. o Cidadão de Por quê? Papel. Por quê? Porque a biografia vai ser um texto que você vai ficar muito presa ao enredo. Ah, entendi. O segundo é uma narrativa. Então, ela descreve e narra. O terceiro, não. O terceiro já está ensinando alguma coisa. Né? Então, quer ver? Está dizendo lá que ele vai falar do quê? Da infância, adolescência. Infância, adolescência, isso, e direitos humanos no Brasil. Olha aí, então agora ele vai abordar, já é uma dissertação, quase uma tese. Então, assim, ele abre espaço para você estar conversando com você mesma sobre o assunto. Entendeu a importância? Se eu falo só simplesmente, pega aí qualquer livro, né, você ia ficar presa ao enredo e não ia conseguir abrir a cabeça, que é o objetivo Ah, dessa ferramenta, tá? Agora me mostra por dentro do livro, assim, abre e mostra assim, ó, as letras do livro. ela até que são grandes, Isso, professor. então você está vendo aí, ó, levanta um pouquinho mais. É o prefácio, pega lá mais pelo meio, né? O prefácio é perfeito, tem 4 parágrafos, com o tamanho meio parecido, né? Olha aí, ó, tá vendo? Ó, tem 4 parágrafos aí, tem uns maiorzinhos, outros menores. Então, observa que ele dá um espaço, né, de parágrafo para parágrafo, para você não confundir quando o parágrafo acaba, porque tem gente que tem dificuldade para saber quando é que o parágrafo acabou, né? Ah, Então, ele tem um formato mais didático, tá bom? Então, ele é mais adequado. Além do livro, você vai precisar de um marcador de página, que é essas coisinhas que a gente, às vezes, pega de graça na livraria. Eu, quando aham, dou um curso presencial, eu dou de presente, né, para os meus alunos, uma fitinha sei, dessa. É o nosso. Mas aí você vai arranjar um desse, né? Então, sei. ou qualquer coisa para marcar a página. Então, até aí tudo bem, a gente elegeu o livro, certo? Escreveu aí Certo. número 1, elegeu o livro? Sim, Então, escrevi. vamos para o número 2. O que é o número 2? O número 2 consiste em ler e interromper a cada parágrafo. Ler e interromper a cada parágrafo. Tá. Então, você lê um parágrafo, para, respira, né? Depois lê outro. E agora o 3 vem o pulo do gato. O que é o número 3? O número 3 consiste em explicar em voz alta o que você leu. Explicar em voz alta o que você leu. Então, essa parte é legal por quê? Porque aí você pega, lê um parágrafo, lê, tá aqui. Parei aqui. Aí vem cá, marca. Se quiser pegar um lápisinho, marquei aqui o parágrafo para não me perder, né? Fecha o livro. Agora eu vou falar o que eu li. Você pode escolher a foto de alguém no computador, uma plateia, tá? Eu vou explicar para o Einstein. Eu gosto do Einstein, né? Eu vou explicar para Jesus, né? Vou pegar uma imagem bonita assim, vou colocar aquele Jesus que a gente imagina, mas a gente sabe que não é. Ou sei lá, né? O Mahatma Gandhi, ou que você achar melhor, a sua mãe. Você vai pôr lá a foto, ó, mãe, eu vou te explicar. Fica aí firme que eu vou, peraí. E explica.
Ou seja, a maioria lê, mas não consegue depois tirar de dentro da cabeça. É Eu verdade. brinco que a informação foi para o Beleléu. O que é o Beleléu? É o lugar das coisas perdidas, né? Então, você vai tirar uma foto de uma página desse livro e vai mandar aqui para o meu WhatsApp, tá? De preferência, uma página que esteja assim começando, de um capítulo, certo? Sei. Ok. Esse é o 5. Oi? Esse é o 5. Não, esse é o 3. Número Esse é o 1, 3. escolher o livro. Número 2, ler e interromper a cada parágrafo. Número 3, explicar em voz alta o que você leu. O Tá. número 4 e último seria treinar todo dia 10 minutos. Mas nós já vamos direto para a página aqui, certo? Sei. Você vai pegar a página, vai bater a foto e vai mandar aqui para mim. Tá. Eu vou fazer isso agora, peraí. Pronto, e agora é que vai começar a brincadeira, né? Ah, é. E vamos lá. Peraí, professor. Só um segundo que eu vou fazer a foto aqui. É aleatória, né? Aleatório entre aspas, lembra? A foto de preferência de um capítulo começando, assim, né? Para você não pegar no meio do caminho. Ah, tá. Eu vou pegar aqui o primeiro capítulo, então. Não, pega lá mais pro meio. Mais pro meio? É. Tá. Então, nós vamos fazer junto algo que você vai fazer todo dia durante 10, 15 minutos. Todo dia você vai ler e explicar parágrafos, ler e explicar parágrafos. Vai marcar no cronômetro 10 minutos, né, no timer, aliás. Quando apitar o timer, quer dizer que acabou o dever de casa. Ah, é. Peraí. Vamos lá, manda ver aí, envia a página. Acabei de tirar foto. Isso, Foi. legal. Chegou aqui, Grace, aqui a palavra, o texto. Apesar de você ter colocado ele de cabeça para baixo, é bem assim, Foi de né? cabeça para baixo? Já, amém, já chegou aqui. Você vai pegar ali, ó, quando as respostas, certo? Certo. Então, aliás, vamos pegar assim, ó, se os entrevistados morarem, né? Tá ok? Esse Sei. parágrafo. Pode voltar a sua imagem aqui para mim, a sua tela. Tá. Peraí. Pronto. Voltei. Pode ler. Se os entrevistados Não, morarem em em. voz alta, você quer me matar. Leitura dinâmica não usa som, tá? A leitura dinâmica ela é fotográfica. Uau! Mas Nunca o em senhor quer que voz eu leia em alta. voz alta ou não? Você vai explicar em voz alta. A leitura nunca. A Ah, leitura em voz tá. alta é só quando você for, né, a oradora da sua turma, aí você, né, vai lá na frente e fala, mas aqui não, aqui é só para você, como se você estivesse estudando o assunto. Aqui ele está falando o seguinte, Calma está aí. falando de uma. Leu, né? Calma, leu. Você vai hiperventilar. Enche de ar pelo nariz, prende 1 ou 2 segundos, solta o ar pela boca, né? Agora, sem olhar, não pode reler, fecha o livro, marca onde você parou e agora explica. Então, ele está falando que, assim, ele sugere, né, de acordo com uma das perguntas lá, se você morar numa cidade grande, você teria medo de quê? De um sequestrador,
de ser sequestrado, né, no caso, medo da violência que tem na cidade grande, né. Então esse é um aspecto do medo que ele fala, né, nesse parágrafo aqui. Na sua opinião, você resumiu ou explicou? Acho que eu fiz as 2 coisas. Mal, mal resumiu. Mal Por que resumi? mal, mal? Explicar por quê. Porque o que o texto está abordando, né, é diferente do que a generalização não tinha como ocorrer, porque foi o primeiro. Mas às vezes você vai ler o parágrafo e, ao invés de explicar o parágrafo, você vai explicar outra parte do livro, que você já leu, aí você não lembrou, enfiou qualquer coisa. Chama generalização. Você vai juntar com o que você já sabia. A outra não pode. Leu, acabou. Certo? Não lembrou? Amém. Inês é morta. Tá? Esse exercício é para obrigar a tua memória a reagir. Nós Ah. vamos ressuscitar a sua memória. Tá? Tem gente que não lembra nada. E se tiver que ir à frente, então, treme todinho. Você tem uma É ideia? verdade. Falar em público é o terceiro maior medo da humanidade. Mas vamos lá. Né? A outra possibilidade, né, fora a generalização, aqui não aconteceu porque é o primeiro, é o cancelamento. Eu simplesmente não falo coisas que estavam lá escritas. Nesse caso, não ocorreu, você falou tudo direitinho. Beleza. Né? Meio resumido. Agora, o perigo é a distorção. O que é a distorção? É quando está escrito de um jeito, você torce, fica parecido, mas não é. Como se fosse o telefone sem fio. Sei. Passa por outro, lá no décimo não tem nada a ver com a mensagem que chegou no primeiro. O texto ele está falando, eu vou explicar e depois você vê se concorda comigo. Ó. Ele está falando que nós temos medo, e que o medo, ele representa, né, claro, um pouco da nossa coisa pessoal, né, do contexto, né, de um histórico, de um lugar, ou seja, das nossas coisas versus o ambiente. Aí ele dá um exemplo, que o texto não começa nesse parágrafo, começou lá em cima. Né? Ele pergunta o que você tem medo, que eu aproveitei sem querer li. Aí ele passa um monte de coisa, uma lista de um a não sei quanto. Aí ele fala, dependendo, né, do lugar onde você está, você vai ter uma classificação de medo. Por exemplo, se você mora numa cidade grande, está no meio da avenida, na rua, passando por algum lugar, provavelmente o seu medo será o qual? Fantasma, não. Né? Medo de ser abduzida? Provavelmente não, né? Não. Mas se você estiver num morro lá, né, onde está todo mundo querendo ver ET, né, com cor, luneta, qualquer barulhinho, você já acha que é um extraterrestre, né? É Tá. verdade. Mas se estiver na cidade, assim, provavelmente você vai ter medo de quê? De roubo, assalto ou sequestro. Mas isso por quê? Porque o teu cérebro vai girar nessa fantasia do ambiente que você está. Então, o medo ele vai estar contextualizado. Viu a diferença? Vi. Então, como é que foi a sua distorção? Né? A distorção foi que você estava né, na cidade grande e acontece de ter medo, porque o mundo está muito violento e as coisas estão acontecendo de forma muito assim, né, repentina, e que você pode estar na cidade e ter um problema. E não é bem ele falando da violência urbana, ele está falando que o medo ele está contextualizado com o ambiente, certo? Viu onde é que teve Certo. a torção? Tá, cada Vi. vez que você lê um parágrafo, você vai treinar 10 minutos todo dia, vai ficar melhor, tá? Então, agora você vai ler o outro parágrafo. Pesquisa igual. Pode ler.
Li. E aí? Aí Tá tá mais fácil, falando de né? um é, tá falando de uma pesquisa que foi feita num acho que em 5 colégios, com umas crianças numa faixa etária, se não me engano a faixa etária eles tinham 11 anos, de uma idade até 11 anos, né. E que mostrou que realmente o medo que eles tinham mesmo era de sequestro, de meninos de rua, que era o medo maior que eles tinham era disso, né. E tem mais um que eu esqueci o que é. Meninos de rua, falou, sequestro, e um outro que eu não lembro. Tá, você nunca vai falar numa explicação o que você esqueceu. Não Tá. interessa para mim, nem para sua abordagem, o que você esqueceu. E só sabe que você esqueceu você. A tua plateia não sabe. Mas se você vai falar em público e fala, ó, teve um aí que eu esqueci, viu, pessoal? Aí você perde toda a sua autoridade diante da plateia, Entendi. tá? Mas você foi muito bem, né? Só que mostrou dúvida do meio para o fim. O texto ele está comprovando que o medo se qualifica muito de acordo com o cenário. Então, psicólogos, né, foram em 5 colégios, e aí perguntaram para elas qual era o maior medo que elas tinham. E aí categorizou justamente a citação do parágrafo anterior. Medo de violência, de roubo, de sequestro, e até de morador de rua que está ali, pivete, né? Então, estava no topo da linha, da lista dos medos. Mas por quê? Porque eram crianças vivendo ali em cidade grande, tá certo? Se morasse na Certo. roça, eram outros medos. Medo do Aí, mula sem saci? cabeça, saci pererê, aí já ia ser mais, né? Aí já virava o sítio do pica-pau É. amarelo, cuca, e aí vai, né? É. E outras coisas. Então, quem está falando aí é que o medo vai depender muito da circunstância e do ambiente. Então, o que ele quer mostrar não é que quem mora na cidade sente medo do urbano, ele ou tem o medo urbano, mas que o medo é contextualizado de acordo com o quadro. Tá? Então, você vai treinar isso. Lê, explica, Tá. lê, explica, lê, explica. Sabe quantas vezes eu tive que entrar numa sala de aula, ler o texto e explicar? Não. Milhares. Eu fiz Nossa. isso durante 30 anos. Aí eu visitei as Uau. universidades do Brasil todo, né? Aí eu entrava, me dá um texto aí que você vai ver que eu leio rápido. Aí eles me davam o livro, eu lia e aí explicava, aí alguém lá ia conferir. E eu não tinha como dizer assim, sabe, eu esqueci, eu posso ler de novo? A pessoa, ou vai ou racha. Então, nisso minha memória ficou o quê? Automática. E hoje Nossa, eu que passo para os legal. meus alunos, se você treinar isso, vai chegar um momento que vai ficar tão automático esse esforço de lembrar o que você leu, que tudo que você lê você vai querer contar para alguém. Que Nem que for legal. para o espelho, nem que for para uma planta, tá certo? Então, essa é a Tá primeira certo. tarefa da semana da mentoria de leitura dinâmica, tá certo? Tá. Tá certo. Capricha e me conta